Mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Terapia. E hoje a gente tem a honra da nossa convidada, Karina, que já esteve aqui conosco outras vezes. E as meninas hoje vão falar de um tema que eu vou ter que ficar meio assim de lado, só olhando, fazendo algumas perguntas, que é como se permitir ao novo após um término de relacionamento. Claro, tenho certeza que vocês enfrentaram muitas dores com o fim dos relacionamentos de vocês. Eu digo que fim de relacionamento é uma morte, então é um luto, ele precisa ser vivenciado. Então, primeiro que gostaria que vocês compartilhassem um pouco desse luto, como que vocês se permitiram ao longo dos meses, do ano, como que foi essa vivência e após ressignificar o que aconteceu com cada um de vocês, como que vocês se permitem ao novo? Se conseguiram olhar para trás e falar assim, não, eu não quero repetir esse comportamento, eu ressignifiquei aquilo que impulsionou o fim. Como que vocês enxergam tudo isso hoje? Pode iniciar, cara. Olá, pessoal. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. E esse tema, ele é muito valioso, né? Porque a gente sabe que um dos grandes sofrimentos da alma humana é justamente a questão do relacionamento. E principalmente quando acontece um divórcio, né? Uma separação, seja ela tendo ou não tendo o papel assinado ali, né? Quando isso acontece, a alma entra num sofrimento profundo. Então, que bom a gente poder estar aqui falando sobre isso, né? E sim, quero primeiro concordar contigo que é um luto, é um processo de luto e isso precisa ser respeitado. As pessoas, elas muitas vezes, por estar sentindo essa dor, existe uma falsa ideia de que se houver uma substituição, se outro amor chegar, aquela dor será eliminada. Então, essa é talvez a primeira das verdades que a gente tem que trazer, né? A dor do amor não é com outro amor que se cura, é com amor próprio. E esse amor próprio a gente vai desenvolvendo no período do luto, do término do relacionamento, né? Quando a gente vai buscar outro amor, não resolvendo o antigo amor, nós estamos mascarando uma dor que vai se tornar de novo uma dor mais potente lá na frente com o próximo relacionamento. Então, vão mascarar. O padrão vai se repetir. Vai se repetir, porque quando não há um entendimento do processo, do porquê terminou, qual foi o grande causador, os pilares também do término, né? Porque a gente tem os pilares da construção e os pilares da destruição. É sempre isso, quando a gente entende o equilíbrio entre o bem e o mal, e o yin e o yang, né? O feminino e o masculino, a gente também precisa entender o que destrói e o que constrói. Por isso o equilíbrio, né? Então, quando eu paro para viver o processo de luto, primeiro respeitando a minha dor e entendendo que qual foi a parte que nós estávamos numa construção de um relacionamento e em que momento nós deixamos que a destruição começasse a fazer parte do processo do nosso casamento que terminou no fim, né? Mas falando em luto, primeiramente, eu queria reforçar isso, que é um processo de luto que precisa ser respeitado. Existe uma dor ali, e isso é para cada um vai ter ali, em média, entre 1 ano e 2 anos, dependendo muito de como a pessoa lida dentro do seu processo de autoconhecimento sobre isso. Então, reforçando, né, o que a Danúbia falou, a dor de um amor não é com outro amor que se cura, a não ser o amor próprio. E até por uma questão neuroquímica. Nosso cérebro, ele precisa começar a processar que aquela pessoa que antes disparava determinados estímulos e que a minha identidade estava atrelada a ela, porque é isso que acontece quando a gente está num relacionamento, a gente vai atrelando a nossa identidade à identidade da outra pessoa, não existe mais. Então, quando começa o teu cérebro a entender que não tem mais aquele estímulo e que tá faltando aqui a minha droga, ele começa a dar uma bugada. Ele começa a entrar no processo de sofrimento que potencializa a dor.
E aí, como que tu vai colocar outra pessoa nesse meio? Não tem como. É injusto até com a outra pessoa. E as pessoas, a maioria delas fazem isso. Uhum. Elas colocam, porque elas entendem que como tá doendo, deixa eu botar outra pessoa aqui, ou deixa eu ter um sexo casual aqui, deixa eu receber um afeto aqui, que vai amenizar aquela dor que eu tô... Não vai amenizar. Tem até uma piadinha, né? Pra esquecer um velho amor, basta um novo amor. É um novo amor que se cura, né? Aham. Digamos, é o que eu falei ali, não, mas não existe isso. Você vai precisar ensinar o teu cérebro, através desse tempo, através desse luto, que aquele estímulo não existe mais. Tá, e qual foi pra vocês, qual o sinal que vocês receberam, seja do cérebro, seja do corpo físico, que vocês estavam prontas para viver um novo amor, que vocês estavam, vamos usar as aspas, curadas, que já tinham passado por esse processo para viver um novo amor. Teve algum sinal, alguma percepção especial? Claro que não foi nada linear, nem Sim. pontual, tal dia, tal hora, amanheci curada. Como seria se fosse assim, né? Seria ótimo. Na agenda. Seria ótimo. Da hora a gente se encontra lá, porque Isso. estou pronta. Não Então, existe. não existe, não é assim, né? Mas, quando a gente dá espaço à dor, a gente começa a esvaziar aquele tanque de dor. Então, sim, muitas vezes durante esse processo de luto, eu precisei sentar e chorar. A dor precisa ser liberada do corpo, né? Só que quando você entende que houve um término, e quando você olha para o teu relacionamento, e principalmente que o outro também não quer, porque existe aquele término que acontece com os dois ainda amando, os dois ainda querendo. Então, a primeira percepção é, existe possibilidade de retorno? Quando você entende que não existe possibilidade de retorno, também porque a outra parte não quer, e isso é algo que é perceptível sempre nos términos, né? Quando você entende que realmente acabou, e eu até costumo falar, né, que é o luto da pessoa viva, que ele muitas vezes até ele é mais difícil do que o luto da pessoa que de fato fez a passagem, né? Porque a pessoa que de fato morreu, você não tem acesso a ela, você não tem como tocá-la. E o luto da pessoa viva é aquela que se você entrar no carro em X minutos você está com ela. E frear esse impulso, muitas vezes ele é freado, que você não pode fazer isso porque o outro não quer, porque já deixou claro que houve um término. Essa substituição, ela entra com comida, com bebida, com sexo casual, às vezes com droga, com pornografia. Então, assim, para eu não entrar no fluxo dessa autodestruição, porque aí a gente vai buscar a substituição, essa falta por essas recompensas pro cérebro, para recompensar aquela falta daquele amor que você está passando, você tem que dar espaço para as suas emoções. Então, eu realmente muitas vezes sentei e chorei. Deixei sair a dor que eu estava sentindo, né? Mas sim, chegou uma hora que, passando por todo um processo de entender o que foi que levou ao término, qual foi a minha parte, quais foram as minhas feridas emocionais que foram acionadas e que eu sobrecarreguei, falando da minha parte, né? E cada qual tem a sua parte numa relação, porque uma relação é feita de duas Sim. pessoas, né? Mas quando você olha para o processo e diz assim, ok, o que me compete, eu identifiquei através de processos terapêuticos que sobrecarreguei o relacionamento nisso, eu vou buscar em mim por que eu então sobrecarreguei o relacionamento nisso, que havia essa falta, essa necessidade que eu esperava que o outro suprisse. E tem a ver com as informações que a gente carrega dentro do nosso subconsciente, né? Se a gente foi lá e se excedeu em algo, é porque dentro de nós estava gritando uma completude daquilo. Então a gente foi e se excedeu, sei lá, no ciúme, se excedeu muitas vezes em se mostrar demais e deixou o parceiro desconfortável, se excedeu em buscar uma validação de ser desejado e acabou traindo o parceiro. Então, existe isso. Isso deflagra o que está registrado dentro do teu subconsciente, que você está buscando essa recompensa, né? E uma das coisas que te impedem de ir para o novo é você pensar que pode haver um retorno, Uhum. uma reconciliação.
Culpa é um dos fatores que também impede que você vá viver o novo. Porque você tá ali no processo de culpa de que por conta de você aquela relação acabou, que por conta de você aquilo deu errado, e você fica ali se martirizando por aquilo que nem sempre é só sobre você. Desejos pendentes, desejos que vocês tinham juntos, de querer fazer juntos, né? Você fica ali batendo, poxa, mas a gente ia fazer isso no futuro, tal. Deve você ficar apegado a essas ideias e isso te impede de encerrar aquele ciclo. E até mesmo aquela sensação de achar que a pessoa te deve algo ainda. Tipo, eu fui tudo isso pra ela. Como assim ela não me valorizou? Como assim ela foi embora? E daí eu fico tão apegado àquilo que, cara, não é assim, ela não pode ter feito. Eu fico tão atrelado ainda ao passado que eu não consigo ir pro novo. Aí eu não tô inteiro pro novo. Eu não tô inteiro para receber do outro aquilo que eu gostaria de ter recebido dela e eu não recebi. Por isso que muitas pessoas, quando começam, né, a trilhar esse novo, acabam encontrando no relacionamento uma forma de tratar o outro. O relacionamento antigo, eu já vi, assim, eu já presenciei de, nada a ver com consultório, mas às vezes de ouvir amigos e amigas falando assim, meu, eu encontrei uma pessoa e ela só fala do ex. Como assim ela só fala do ex? Eu não consigo, sabe? Ou fala do ex com a intenção de denegrir o ex, de dizer que, ai, né, o meu casamento acabou porque era porque ele não fez a parte dele. Ou fala do ex com esse saudosismo. Ah, mas isso, pois é, esse lugar eu tinha combinado de ir com meu ex. Como assim? Não tem- Isso só mostra que ainda não está 100%. Que não viveu o luto. Que não né? viveu o luto, que não fez o processo, né? Que não viveu, ou ainda tem um tipo de, digamos assim, ai, não fechei de fato este ciclo. Não fechei, não tá 100%. Talvez um pedacinho do meu coração ainda tenha a esperança de que em algum momento a gente possa se Exatamente. reencontrar. E eu vou dizer pra vocês, assim, ó, essa é a minha área de especialidade. Eu até escrevi um livro sobre isso. A maioria das pessoas hoje que estão solteiras, elas estão mal resolvidas. Com Elas relacionamento não, antigo com ou relacionamento antigo. Elas não estão prontas, porque elas pularam etapas. Elas pularam etapas, aí elas se envolvem com você, e chega um momento, parece que elas não conseguem mais continuar, mas por quê? Porque elas não estão bem resolvidas. E uma dessas etapas que é necessário cumprir é justamente o resgate do amor próprio e o resgate de quem você era antes de estar com essa pessoa. Isso. Né? Porque a gente entra no relacionamento e as coisas começam a misturar e você se perde, você vai abrindo mão de coisas que você fazia quando não tinha esse relacionamento que te faziam bem, né? Então, quantas coisas principalmente entender às vezes alguma diferença e entender a ceder o que o outro gosta e o que o outro não gosta, né? Por exemplo, eu gosto muito de viajar. Muito. Eu, antes de ter me casado, eu viajava com as minhas amigas quase todo ano. E o meu ex-marido, ele não gosta de viajar. Não tinha, na época, importância para ele fazer isso, né? Então, isso foi sendo deixado de lado por mim e eu fui perdendo... porque para mim, viajar é vida. Quem gosta de viajar entende o que eu tô falando. Viajar é vida. Eu nem comento. Eu nem comento. Hashtag viajar é vida, né? Então, assim, aquilo foi se esvaziando em mim dentro do casamento e eu não consegui, talvez, ser clara, ou ele não teve, talvez, a sensibilidade de perceber o quanto isso era valoroso para mim, o quanto era parte da minha energia vital viajar, né? Meu Deus, me convida para Brusque para tomar comer um pedaço de cuca com café. Só esse trechinho já é algo valioso para mim, né? Então, quando eu fiz o processo de divórcio, eu comecei a resgatar coisas que eram importantes para mim, que para minha alma eram importantes, né? Viagens grandes ou pequenas, idas a lugares, cinemas, caminhadas ao ar livre, coisas que eu gostava de fazer e que eu deixei de fazer, né? Então você começa a se identificar quem eu era antes dessa pessoa. Você começa a resgatar a tua identidade, que estava totalmente atrelada a outra pessoa. O que é normal, O que né? é normal, só que quando você passa por esse processo de luto de relacionamento, você vai, durante este processo, você vai ter que ir buscando de volta quem você é.
São constantes resgates, Sim. então. E a partir dessa busca é que você começa a ocupar um pouco mais a tua cabeça em pilares que são importantes para a tua vida. Seja o resgate de coisas que você fazia antes e que você não... Ou que você deixava de fazer e que agora você pode fazer. Ou até mesmo continuar fazendo coisas que para você também era legal fazer com o seu parceiro, mas que atrelou tanto a identidade dele junto que você, tipo, não vou mais porque me lembra. Não. Você vai naquilo porque o teu parceiro queria ou porque você gostava. Ou porque foi algo que vocês construíram juntos Sim. de comum acordo. E tá tudo bem, né? começa. Eu tive muito problema no início, resistência, que a gente sempre gostou, eu e meu ex-marido, de conhecer lugares para jantar, para almoçar, tomar café. Sempre foi um hobby que a gente tinha. A gente saía de casa, ia curtindo a música, conversa no carro, chegava no ambiente e tal. E desfrutava ali da gastronomia. No começo eu tive muita dificuldade de voltar a fazer isso sozinha. Porque eu atrelei tanto, tipo, mas sozinha. Tá, peraí, mas é um gosto que eu tinha. Então eu tive que ensinar pra minha mente, pro meu cérebro, o seguinte, eu tô indo porque também eu gosto, não é por causa da pessoa. Então às vezes eu chegava no restaurante, mesa pra quanto? Pra uma pessoa. E eu faço isso até hoje. E continuo solteira, né? Até hoje não encontrei uma pessoa compatível, digamos assim. Mas continuo fazendo essas coisas, treinando a minha mente, treinando o meu cérebro, dizer, é tão bom quanto se tivesse uma pessoa, né? Então, uma dessas premissas de como estar, como começar, ir para o novo, é você curando, na minha opinião, assim, a parte sua, que te coube de responsabilidade para o término. Compreender, né? E entendendo o quê? Que esta pessoa nova que vai entrar na tua vida, ela é ela. Sem comparações, Porque né? a gente não pode ficar... a gente pode acabar se sabotando de viver este amor porque nós estamos ainda com o medo de viver o que foi antigo. A dor antiga. Ai, de repetir a dor. De repetir a dor. Por exemplo, houve uma traição no antigo relacionamento. Então aqui eu me saboto, eu tenho algumas reações aqui que não são legais e muita porque eu não quero, não me envolvo 100%, por quê? Porque eu vou viver de novo esse sofrimento aqui. Sendo que essa pessoa é uma pessoa diferente. Por isso que durante esse período, a gente precisa curar isso, aquilo que causou muita dor. E não trazer a dor de volta na tua mochilinha pra cá. Porque senão você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Porque você tá sob a influência de uma dor e você não tá se atentando à realidade que tá se apresentando pra você, que muitas vezes pode ser incrível e você tá jogando fora porque você tá apegado à dor. Que é o tal do cavalo de padeiro, né? Tá ali fixado no que sentiu, no que foi, com a raiz lá no passado e não se permitindo trazer a presença para aquele relacionamento que tá acontecendo naquele momento. E eu comento muito, assim, eu gosto de usar uma expressão, né? Porque quando a gente vai empilhando relacionamentos para ir suprindo as nossas carências internas e as nossas dores e as nossas necessidades sem olhar para elas, eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, assim, não espere que o outro que está vindo vai ser o Jesus, né? O outro que está chegando na sua vida não tem a obrigação de ser o seu salvador. Sim. Não é Jesus, libera, né? Então, assim, como eu estou preenchida, por isso que eu particularmente não concordo com essa expressão, duas metades. No meu entendimento, são dois inteiros que escolhem caminhar uma jornada juntos. E aí a gente vai compartilhar o que eu sei, o que você sabe, como pode ser melhor para nós dois juntos. Sim. Né? Então, para estar pronta para o novo, no meu processo, eu precisei aprofundar muito no que eu esperava dele, o que eu cobrava dele, o que eu achava que era ele que tinha que me entregar. E quando eu listei, literalmente falando, quando eu listei tudo que eu né, assim, porque ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele me deixou na mão nisso, não me atendeu naquilo, eu digo, legal. Quais as emoções estão linkadas a isso que eu esperei que o outro preenchesse?
Então, todas elas eu fiz um resgate muito profundo de reestruturar o meu ser, de amor próprio, de me preencher e dizer assim, ok, vida, ok, vamos de novo, porque declaro aqui abertamente, sou totalmente pró-casamento, acredito 1000% numa relação conjugal Também. duradoura, né? Também. Então, por isso que eu amo ser terapeuta de casais hoje, porque assim, dentro do que me é permitido por Deus, se eu puder, com o que eu sei, contribuir para que o divórcio não aconteça, se ainda existe amor, né? Se ainda há amor de ambas as partes, então é possível que a comunicação flua corretamente, o amor prevaleça, né? Mas também de mostrar para aquela pessoa que passou por um divórcio como eu passei, que quando você faz um resgate individual, você volta a transbordar amor e a vida te devolve o quê? Amor. Amor. Uma das coisas que eu bato muito na tecla, até porque é a área que eu mais trabalho, né? Na hora de escolher um parceiro, porque vamos combinar, a gente não foi ensinado a escolher parceiro compatível com a gente. Mas será que a gente escolhe? Eu entendo o que você está querendo dizer, que as informações que a gente traz no nosso subconsciente faz com que a gente condicione essas escolhas, mas eu estou dizendo no nível de maturidade que nós tínhamos lá atrás, de perceber que algumas coisas não eram compatíveis, não eram afins. Valores eram diferentes, visão de futuros eram diferentes. Então, isso tudo prejudica se você não tem um entendimento, tá, mas para que eu quero um relacionamento agora, no novo? Eu quero para quê? Tá, beleza. Então, deixa eu me atentar a algumas coisas que são importantes para que na hora de eu estar conhecendo uma pessoa, eu preste mais atenção nestas questões aqui, porque quanto mais afinidade, quanto mais compatibilidade, mais chance de dar certo, Sim. né? Tô falando de valores, tô falando de visão de futuro, eu tô falando sobre o quanto que essa pessoa entrega aquilo que para mim é importante numa relação. Tudo isso, rotina, tudo isso é importante. A gente se atentar e escolher baseado nisso. E não na empolgação da paixão. Não na empolgação do momento. Mas tu também não pode levar a tua régua muito lá em cima. Não, não é sobre. Não, porque senão a Sim, nova pessoa vai virar um príncipe. E a gente sabe que o príncipe não existe. sim. Sim, e aí é que entra a história do checklist mental que a gente comenta, né? Porque o que a Danúbia tá colocando, eu entendo, e entendo também o que você está colocando, porque assim, quando a gente coloca, estabelece o príncipe, né? Qual é o homem que eu quero para mim? Você vai olhar ali, você vai colocar qualidade. Esquece que a pessoa tem o defeito, né? Então não se trata exatamente de fazer esse checklist que de forma injusta com a pessoa até, porque quem somos nós para colocar um ser perfeito como nosso desejo, né? Mas ter uma aproximação de gosto e não entrar só na química, porque normalmente como que a gente aprendeu a amar o outro? A começar pela química. Isso. Então, assim, se eu tenho uma atração química com a pessoa, não, não querida, se eu tenho uma atração química pela pessoa, nós fomos ensinadas autonomamente pela vida, de maneira, né, natural, que aquilo basta. Só porque o beijo é bom, basta. Só porque o abraço é bom, basta. Não basta. Não é isso que sustenta o relacionamento. É toda essa questão de valores, princípios. Você é casada há 20 anos. Você sabe que muita coisa. Talvez você não tinha consciência na época quando escolheu o Léo. Mas quanta afinidade de valores, princípios e coisas precisou para sustentar uma relação há 20 anos, né? Na verdade, nós éramos amigos. Nunca teve o despertar do nosso amor, não foi pela atração física. Porque antes de nós nos envolvermos de forma afetiva, nós tínhamos uma amizade e eu já estava formada de 4 anos. E amizade mesmo, assim, ó, a gente matava a aula na universidade para ficar sentado no. Ele tinha uma caminhonete na época, para ficar sentado ali
naquela parte de Sim, trás na da caminhonete. caçamba, Isso, na caminhonete. caçamba da caminhonete, conversando. Ele falando da namorada dele, eu falando do meu namorado. Quando ele terminava o namoro, ele ligava pra mim pra me contar que ele tinha terminado o namoro. Olha só, que legal. E é isso que fica, né? Quando, com o passar do tempo, que fica realmente é a amizade. E essa cumplicidade de valores, princípios. Na época da faculdade, eu tinha uma amiga, nunca mais a vi, e a mãe dela, ela falava um negócio pra gente. A mãe dela já era divorciada e nunca mais tinha casado outra vez. E ela falava assim pra gente: quando vocês forem casar, vocês escolham uma pessoa que vocês gostem de conversar. Porque no final, É isso que fica. não tem espaço para mais nada. Que vocês já vão estar velho. Então vocês precisam casar com alguém que vocês gostem de conversar. Isso aí. É para quem matava a aula para ficar conversando com um amigo, Mais da metade do caminho, né? mais da metade do E aí, caminho. dentro dessa informação, Joyce, isso é muito interessante, porque assim, quando você é amiga de uma pessoa, quando você tem uma amizade, por exemplo, né? Nós somos amigas aqui. Por mais que a gente entre num debate talvez até um pouco mais caloroso, porque eu tenho a minha natureza, eu já falo mais alto, eu já falo com a mão, né? Eu sou guarda de trânsito de vez em quando. Vai chegar no nível da nossa amizade, por exemplo, se eu e a Danúbia, que somos duas pessoas mais ativas nesse sentido de falar, né? Se a gente começar a elevar aqui o grau do debate e uma perceber que está entrando num nível que está ficando arriscado, é a amizade que faz a gente recuar e dizer, ok, não vou tretar com ela porque eu não quero perder O que eu tenho de valioso. o Que é valioso que é isso aqui entre nós. Então, ainda que pode ser que eu não concorde 100% com ela, pela amizade, naquele momento Tu eu vais escolho preservar. eu vou atuar. recuar. E quando um casal não tem esse valor da amizade, a treta sobe num grau que entra no ego, no eu sei, eu posso, eu sou melhor que você tá errado, etc e tal. E muitos dos términos terminam nesse absurdo que não consegue imaginar como que terminou assim. Porque algo de muito valor não foi dado atenção antes. E a amizade é algo que precisa existir entre um casal. E o que eu considero que para você estar pronto para ir pro novo, primeiro você precisa passar pelo esse luto, entender a tua parte de responsabilidade que contribuiu para o término, a tua parte. Eu não tô negligenciando a parte do outro, a tua parte. Você curar essas feridas aí, né? Você ir se adaptando à tua vida sozinha, primeiro, né? Entender como que ela funciona, Entender como né? ela funciona, entender quem é você, porque muitas pessoas não sabem quem são. E quando se abrir para um relacionamento, entender para que eu quero um relacionamento. É só para não morrer sozinho? É só para eu não me sentir, sei lá, só para eu me sentir desejado por alguém? Validado por alguém? Para que eu quero? Essa é uma pergunta muito valiosa. Puxar um link, quem sabe, para uma próxima conversa. Para que eu quero ter um filho? As pessoas acabam não se perguntando. E tem um filho por satisfação social, porque quer Sim. atender à vontade do cônjuge, seja né, Sim. homem ou mulher. Mas esse para quê é uma pergunta que a gente tem que se fazer Sempre. sempre, em tudo na nossa vida. Claro que com a maturidade fica mais fácil Sim. fazê-la, é mais Exato. nítido, mas que para quem está, né, que nos acompanhando, que isso seja uma pergunta constante, né? E quando você vai pro novo, que você tá tendo a oportunidade de conhecer uma pessoa e que você já sabe o que você quer, né? Porque vamos lá, tudo bem. A maioria das pessoas não sabe o que querem, mas pelo menos já sabe o que não querem, né? E que você tá conhecendo a pessoa e você já tá identificando coisas ali que são red flags, por exemplo, você não quer, que é arriscado pra você, cara, não insiste. Não continua, Não né? insiste, para por ali, né? E segue sua vida. Vai pro próximo. Porque mais importante do que ter alguém é a pergunta que eu sempre faço. Você quer ter alguém ou você quer ter um relacionamento? Porque se você quer ter alguém, qualquer pessoa serve. Agora, se você quer ter um relacionamento, não vai ser qualquer pessoa que vai servir. Vocês precisam estar dispostos a fazer dar certo. E hoje em dia, o que falta é disposição. É. Disposição de abrir mão de coisas, de fazer esforços, sabe? De se submeter muitas vezes para fazer dar certo. Hoje em dia está escasso Sim. a disposição em fazer dar certo. E para finalizar, assim, que
virou a minha chave realmente, que eu disse assim, ok, agora eu estou pronta para viver, né? Para tudo que a vida tem para me entregar, foi quando eu entendi que eu não estou sozinha. Eu não preciso de alguém, de um outro ser humano, para me sentir preenchida, porque eu não estou sozinha, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, o meu preenchimento, a minha essência, ela vem do divino. Então, quando eu estou conectada ao divino, para mim, essa é o caminho que eu sigo. Quando eu estou conectada ao divino, eu tenho a sensação plena e esse preenchimento de que eu não estou sozinha. Então, a partir do momento que eu estou inteira, que eu me vejo novamente inteira, eu posso, por escolha, querer dividir e compartilhar esse meu inteiro com uma outra pessoa. Eu acho também que é muito importante você pensar, não criar um problema antes de ter. Eu sempre bato isso na tecla. Porque você não ter alguém não é um problema. Uhum. Agora, você ter alguém que não é compatível com você, você tem um problema. É uma reflexão bem importante, né? Karina, obrigada pela tua participação. Quer deixar tua rede social para que as pessoas possam te seguir e Sim. acompanhar teu trabalho? Sim, sim. É @Karina Araújo Parapsico, com K, Karina Araújo Parapsico. Fico à disposição de vocês, quem souber, quem quiser saber um pouquinho mais de tudo isso, estou à disposição. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, é uma honra, né, É Danúbia? isso mesmo. Então, também deixando o meu Instagram, @Danúbia Oliveira, para psicóloga. E Joyce. @JoyceTips. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada.